Você viu a guerra lá longe e pensou, isso não tem nada a ver comigo. Só que guerra mexe no seu bolso do mesmo jeito que chuva forte mexe no trânsito. Você não controla, mas você sente. E hoje eu vou te mostrar, de um jeito bem direto, como uma guerra envolvendo o Irã pode virar aumento de preço aqui no Brasil, por que isso acontece e como atravessar esse tipo de fase sem pânico e sem decisões burras. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, se inscreve, porque aqui a gente liga o mundo real com a sua vida real, sem enrolação. A regra única deste vídeo é a seguinte: quando o risco cresce em uma região que controla energia e rotas de comércio, o preço do básico tende a subir e aí a conta chega para todo mundo. Não é teoria, é cadeia. Vamos começar do começo. Por que o Irã entra nessa história? Porque ele fica numa região que é uma espécie de gargalo do petróleo do mundo, o Estreito de Hormuz. Muita exportação de petróleo e derivados passa por ali. A agência de energia do ZUA descreve o Estreito de Hormuz como um dos pontos de estrangulamento mais importantes do planeta, por onde circula algo em torno de 20 milhões de barris por dia, perto de 1/5 do consumo global de petróleo. Agora pensa comigo, se existe risco de conflito, ataque, sabotagem ou até só medo de interrupção nessa rota, o mercado não espera acontecer. O mercado antecipa. É como quando você ouve que vai faltar água e já vê gente enchendo galão. No petróleo, esse enchimento de galão é preço subindo antes. E por que isso pode chegar no Brasil? Por 3 caminhos principais: combustível, alimentos e dólar. Primeiro caminho: combustível. Petróleo é matéria-prima e referência. Quando o preço internacional sobe, a gasolina, o diesel e o querosene de aviação tendem a sentir. Mesmo que exista política de preço, competição, impostos e variações locais, o custo de energia tem um empurrão global, e energia é o custo escondido de quase tudo, do ônibus que leva o funcionário, do caminhão que traz o alimento, do frete do e-commerce, do gerador do comércio, do plástico de embalagens. Quando o diesel sobe, o transporte fica mais caro e, cedo ou tarde, isso aparece no preço do que você compra. Segundo caminho: alimentos. Não porque comida vem do Irã, mas porque comida viaja, e viagem custa combustível. Além disso, fertilizantes e insumos agrícolas têm relação com energia e com rotas internacionais. Então, um choque de petróleo e logística costuma pressionar preços de alimentos e itens do dia a dia. Terceiro caminho: dólar e expectativa. Em momentos de guerra e tensão, investidores do mundo inteiro tendem a buscar segurança. Isso pode mexer com câmbio, juros, preço de commodities e com a sensação geral de risco. Quando o dólar fica mais caro, muita coisa que tem componente importado encarece. De eletrônicos a remédios, de peças de carro a insumos de indústria. E mesmo quando você não compra importado, você compra de quem compra. A cadeia não perdoa. E aqui entra a parte que a maioria ignora. Não precisa ter apagão de petróleo para doer. Basta o medo virar custo. A UNCTAD já tratou do impacto que uma disrupção no Estreito de Hormuz pode ter sobre comércio, fretes e preços de energia, justamente por ser um gargalo de transporte global. Agora deixa eu organizar isso em um exemplo simples, de vida real. Imagina a Juliana. Ela está com as contas em ordem, mas vive no limite. O orçamento fecha certinho, sem folga. Quando o combustível sobe, a passagem aumenta depois de um tempo, o mercado vem um pouco mais caro, o delivery que ela fazia 2 vezes por semana vira luxo, e aquele pequeno reajuste vira buraco. Ela não ficou pior porque fez algo errado. Ela ficou pior porque estava sem margem. E é por isso que eu bato tanto na palavra margem. Margem não é riqueza. Margem é oxigênio. Se isso está fazendo sentido, deixa o like e comenta uma coisa bem específica. Qual preço você sente primeiro quando tudo encarece? Gasolina, mercado, aluguel ou conta do cartão? E tem um detalhe psicológico que piora tudo. Preço sobe rápido e desce devagar. Quando o custo aumenta, o reajuste aparece quase na hora. Quando o custo alivia, muita coisa demora para voltar, porque contratos, estoques e margem já foram mexidos. Então, se você ficar esperando normalizar para só depois agir, você costuma agir tarde. E aí entra outra armadilha de tempos tensos: golpes e soluções mágicas. Sempre que o assunto é crise,
Aparece alguém vendendo proteção total, dizendo para você correr, transferir dinheiro, comprar qualquer coisa imperdível ou entrar em um investimento que não cai nunca. Em geral, isso é pânico embalado. Se você não entendeu, não faça. Se exige urgência, desconfie. Agora vem a parte importante. Como você atravessa isso sem virar refém do noticiário? Eu vou deixar um bloco bem curto de proteção, porque o objetivo não é transformar sua vida em central de guerra. É só ter um plano simples. Primeira dica: não tome decisão financeira grande no susto. Em crise, o impulso é inimigo. Regra de 24 horas. Qualquer decisão grande com seu dinheiro, você decide amanhã, com a cabeça fria. Muitas decisões ruins morrem sozinhas quando você dá um dia de distância. Segunda dica: proteja o básico antes de buscar rendimento. Em fase de turbulência, o que quebra a gente não é perder uma oportunidade, é ficar sem chão. Então revisa rapidamente o seu chão: moradia, alimentação, transporte e contas essenciais. Se você não sabe seu número, você fica vulnerável a qualquer aumento de preço. Terceira dica: monte ou preserve uma reserva mínima de liquidez. Não é para virar rico, é para não virar desesperado. Liquidez é o que te impede de usar cartão caro ou empréstimo caro quando aparece um reajuste ou um imprevisto. Reserva é para a paz, não para a performance. Quarta dica: evite se endividar para manter padrão durante o choque. Quando tudo encarece, tem gente que tenta não sentir e compensa com parcelamento e rotativo. Isso é o jeito mais rápido de transformar um período difícil em um ano perdido. Se precisar ajustar, ajusta gasto, não dívida. E agora eu fecho com uma mensagem que te dá controle. Guerra é barulho, e barulho faz o cérebro querer fazer algo. O seu objetivo é fazer menos, porém, melhor. Ter margem, ter reserva e ter regra para não agir por medo já coloca você na frente da maioria. Lembra da regra do começo? Quando o risco cresce em energia e rotas, o básico tende a subir. Então o seu trabalho não é adivinhar o próximo evento. O seu trabalho é construir um sistema que aguente o mês ruim. Comenta "eu vou fazer" se a partir de hoje você vai aplicar a regra de 24 horas antes de qualquer decisão grande e vai revisar o seu chão para criar margem. E se inscreve para acompanhar, porque aqui a gente constrói riqueza com base, não com promessa.